O meu nome é Guiomar Isabel de Farias. Eu nasci no dia 12 de junho de 36, no Baixão. Completo 13 anos, já completei os 14 aqui. O nome dos meus bisavôs, um era Bernardino, o avô do meu pai era Bernardino e a avó era Antônia. Eu lembro que o meu pai chamava Dindim Bernardino, Dindim Antônia, e da minha mãe era o padrinho Joaquim, era o meu bisavô, o padrinho Joaquim Félix, desculpa, eu só chamava Quinca, mas era Joaquim, e a madrinha Rosinha, que era minha bisavó, que era prima do Mané André. E a minha madrinha, e a minha bisavó, por parte do meu pai, era Maria Rosa, que era a índia, que era mãe da minha avó. Eu sou descendente de índio. A minha avó era filha dessa Maria Rosa, que estava fazendo moça para os homens casar, aí foram para Palmeira e pegaram essa moça, trouxeram para cá, civilizaram, e ela casou, e as filhas dela foi quase tudo mulher. Olha, só o meu avô do meu pai, o padrinho Eusébio, foi 4 irmãos casados com 4 irmãs. Foi o padrinho Eusébio com a madrinha Norata, o Timicia com a tia Barbina, o tio João Francisco com a tia Senhorinha, 4 irmãos, casados com 4 irmãs, tudo filho dessa índia. Meu avô da minha mãe, da parte da minha mãe, era Manuel Alexandre Albuquerque, Isabel Rosa dos Santos, a minha avó da mãe, da parte da minha mãe. Do meu pai era Eusébio José dos Santos, a avó Honorata Francisca dos Santos. Morava todos no Baixão. A tia Benvinda Leão, o marido dela, o tio Pedro Leão, era irmão do meu avô Eusébio. Aí hoje é que eu sei que a tia Benvinda era filha do Manuel André. Que disse que os netos dela, acho que era bisneto do Manuel André. A minha bisavó que era prima dele, mas a minha bisavó por parte da minha mãe. A tia Benvinda eu conheci muito, era uma velhinha bonitinha, era bonitinha ela. Agora o tio Pedro Leão não conheci não, a minha avó dizia que ele já tinha morrido, que ele adoeceu sem poder fazer xixi, e nesses tempos o povo morreu com qualquer coisa. Ele foi para Maceió, mas veio para casa. Deu graças a Deus quando chegou em casa, porque ele disse que em Maceió só comia comida, só cozinhada, mas sem sal de jeito nenhum. Aí ele pensava, quando eu chegar em casa, eu não como sal, mas botar açúcar nas comidas, que é melhor do que em soça, sem nada. Aí ele dizia, meus filhos, faça de conta que eu tô levando facada. Olha, as dores que eu sinto, deve ser umas facadas. E morreu e não fez xixi mais. Mas não tinha exame, não tinha cirurgia nesse tempo, não tinha nada. O Agripino Alexandre, ele era filho de um primo da minha mãe. Era filho do Mané Zaquié, o Agripino. O Zaquié era casado com uma irmã da minha avó. O Agripino era neto dessa tia Francisca, de Zaquié, que era a tia Francisca era irmã da minha avó, por parte da mãe. Minha mãe era Edna Isabel dos Santos, meu pai João Eusébio dos Santos. Era tudo de lá, morava perto. A madrinha, minha avó, a mãe da minha mãe, morava perto da madrinha Norata e já se criava assim conhecendo, era sítio. A nossa casa era uma casona, mas era uma casa de barro, não era de tijolo. Era de barro, mas era uma casa grande. Tinha um sítio de mangueira, muita mangueira. A gente vivia de roça. Meus pais plantavam muita roça de lavoura. Agora fumo era pouquinho, que não tinha terra de plantar fumo. O agricultor plantava milho, feijão, fava, um pouquinho de amendoim
e batata, essas coisas. Mandioca, o plantio mais forte era mandioca, macaxeira, no Baixão. A minha mãe, tempo de roça, a minha mãe gostava muito de roça. Eu ficava com os meninos mais novos tomando conta da casa e a minha mãe e eu preguiçosa para ir para a roça. E a minha mãe ia para a roça. Quando tinha menino pequeno, às vezes a minha mãe, eu ia para a roça. Aí a mãe ia ficar em casa. Hoje eu tenho tanto o que fazer, vou torrar café, vou fazer não sei o quê. Mãe, deixa eu ficar. Eu não, tu não sabe torrar café. Mãe, eu sei. Tu sabe, tu nunca torraste café. Mas mãe, eu sei, deixa eu ficar em casa. A mãe ia para a roça, eu ficava com a menina pequena, que era a Margarida, a mais nova, e a Maria. E eu fazia tudo em casa e eu torrava café. Tinha a torradeira de barro, a torradeira, um tacho assim, botava no fogo, botava o café, o tanto que fosse torrar, e torrava e mexia. Quando ficava bom, botava açúcar. Aí quando tirava, botava espalha, já tinha uma cinza espalhada, botava em cima da cinza. Quando esfriava, a gente botava no pilão e ia bater aquele café, pilar o café. Era assim. E quando a mãe chegava, quando a mãe ia fazer o café, ficou bom. Olha, eu fazia isso só para não ir para a roça. Eu era preguiçosa para ir para a roça. Agora a minha mãe, meu Deus, a minha mãe ela gostava mesmo de roça. Trabalhou na roça até enquanto pôde. Aqui era desolhando fumo. Não tinha. O pai podia pagar uma trabalhadeira, mas não tinha. Tinha o final de Mané Lúcio, que plantava muito fumo. As trabalhadeiras do Riacho Seco, de Varginha, num canto de outro, tinha tudo para ele. E o curral de fumo do pai era pequeno, não tinha morador e não tinha quem. Aí a mãe, um menino meu, dos dois gêmeos, ela criou um dos meus. Aí era a mãe e o meu menino, desolhando fumo. No ralo, o meu pai e a minha mãe, já amanhecia o dia de manhã, todos dois no ralo, ralando o milho para fazer cuscuz. Aí quando ia ficando mais tarde, a mãe saía, ia tirar o leite da cabra para ajeitar o menino mais novo, dar de comer, e o pai ralava o resto do milho só. Mas o meu pai ajudava a minha mãe a ralar milho. Nós só comíamos comida de roça. Era feijão, mais feijão com farinha. Arroz, o pai comprava arroz, a mãe fazia um arroz para a gente comer só o arroz. Era ou bem cedo ou de noite, ou então quando chegava gente meio-dia, a mãe fazia arroz, mas quando era só nós, era feijão com farinha. E então a mistura, o que tivesse, era bacalhau, ou charque, ou carne, ou ovos, a geladeira não, era carne de sol. O pai comprava carne, a mãe cozinhava os pedaços, fazia aquelas postas de carne, estender no sol, e nós, eu e os irmãos mais velhos, vigiar os urubus. Porque os urubus, se a gente saísse, eles agarravam a carne. O açúcar, quando eu era nova, eram as pedras de açúcar. Chegava em casa, a mãe tinha um machadinho que o pai comprou para ela, e ela, com aquele machadinho, cortava os pedaços, enchia um potinho de bolo de açúcar, e tampava bem com pano, e tampava com caco de coco por cima. Mas ali era de açúcar, eram as pedras. Mas a mãe já sabia fazer os cafés com aquelas pedras de açúcar. Tudo que era para fazer era para pisar no pilão. Mas para sargar carne, era para pisar no pilão. O sabão era em barra. O pai nunca comprou caixão de sabão, que o povo comprava. Mas o pai comprava as barras de sabão. A mãe cortava uma barra no meio. Assim, de meia em meia barra, ela guardava o sabão. A bucha, eu nunca vi bucha de lavar prato, só era folha de caçatinga. Tinha um mato chamado caçatinga, que era peludinho. Era fofinho, as folhinhas dele. Aí a mãe, quando tinha prato de gordura, ela mandava a gente tirar caçatinga para lavar os pratos. A vassoura de paia, de coqueiro. A mãe comprava as vassouras.
Quantos irmãos eu tenho? 8. Lorival, Leonílio, Valdemar, Fridolino e as irmãs Helenita, Maria, Margarida, Maria Salete. No tempo da minha mãe, a minha mãe falava na comadre, era a dona Jove, mas depois chegou uns meninos mais novos da mãe, foi com uma moradeira do Antônio Anjo, veio o sertão, morava lá, aí ela era quem ia dar o primeiro banho nos meus irmãos, as minhas 2 irmãs mais novas. Quando eu era nova, meu filho, não tinha médico em Arapiraca, tinha o doutor França, que era da Bahia, que o povo chamava doutor Preto, que ele era bem pretinho, o doutor França. Quando uma mulher estava em perigo de parto, iam buscar ele para fazer o parto em casa, ele era da Bahia. Mas doutor não tinha não, tinha 2 farmacêuticos, um era Linduarte, outro era Alípio. Um desses farmacêuticos era o doutor do povo, que ele era bem bom, aplicava injeção, era quem ensinava remédio. O povo, quando contava a ele a doença, ele passava remédio. As paredes era tapada com barro e coberta de telha. O chão era de barro. Era de barro. Casa de taipa, na minha época, era quase todo mundo lá. Se contava as casas de tijolo que tinha. Casa dos meus avôs era de barro. Meu padrinho casou, mas a casa dele foi tapada com barro. No dia de tapar era bonito, que o povo era cavando barro e botando barro nas paredes, tudo cantando, garrafa de cachaça de uma banda. Era bonito. Uns cavando barro, outros botando barro na parede e cantando, os homens, tudo cantando e trabalhando, mas não dançava não. Eu tinha muitas amigas no Baixão. Tinha a Neuza, que depois ela casou com o irmão mais novo do meu pai, era muito minha amiga, para nós brincar de boneca e buscar água nas fontes com um pote d'água na cabeça. E Vicentina, minha prima, que já é com Deus, mas era muito minha amiga. A Maria do Tipedo, que eu não sei como é o nome dela, só sei que é Maria. E a Helena, a Gedarva, tudo prima, tudo parente, família. A minha mãe chorou tanto, quando meu pai vendeu lá no Baixão e comprou aqui. Ela nunca veio aqui nem olhar, só veio um dia que se mudemos. Ela disse, minha filha, nós vamos morar na maloca do índio. Não sei por que ela falava isso. Porque a gente não vai mais para a igreja, que é muito longe, mas a gente ia, mesmo assim a gente ia. E lá a gente frequentava a igreja, tempo de quaresma, não perdia uma noite de via sacra, quarta e sexta. Era bom, morava pertinho da rua. Luz, na casa de quem podia tinha, mas na nossa era candeeiro. Na nossa, da minha família, era candeeiro. Tinha luz na casa do tio Antônio Anjo, na casa do tio Zé Alexandre, que era irmão do meu avô, na casa do tio Mané José, do tio Neném. E nessas casas tinha luz, mas a nossa o resto era tudo luz de candeeiro. Os colchão de capim. Mas a minha mãe não tinha colchão não, era na esteira, botava esteira em cima das tábuas da cama. Era. Os meninos dormiam tudo em rede. A cozinha era o fogão de lenha, a cozinha era grande, tudo lá era grande, era o fogão de lenha, outro fogão de botar os potes d'água, outro, o pai fez um girauzinho de madeira, assim num canto, para a mãe botar panela e as coisas. Era bom, a gente gostava. Panela de barro. Lá no Baixão nós não tínhamos nenhuma panela de alumínio, era panela de barro. Ninguém do meu povo não tinha panela de alumínio. Água de tanque, era os tanques. Quando os tanques secavam, meu filho, aí era sufoco. Mas depois já tinha gente que tinha cacimba, tinha poço, que era o finado Curi. O pai
O pai ia buscar água lá na casa dele, puxando no veio uma corda, um balde. Ele levava, era água Mas antes, o meu povo mais velho contava que quando faltava água nos tanques, iam buscar água num lugar longe. Iam de noite e chegava lá, disse que era muita gente, que era um poço que minava. Quem chegava primeiro botava os potes perto do poço. Esses iam, e os outros iam. Aí a fila ficava grande, quem chegava para o derradeiro chegava em casa de manhã, saía depois do café da noite. Isso era na Mangabeira. O povo do Baixão ia buscar água, pote d'água no ombro, os homens, mas era a fila, diz que uma fila grande de gente esperando os primeiros encher os potes e chegando mais, chegando mais, chegando mais. Era para beber e para cozinhar, que lá os tanques secavam, quando o verão era puxado, não tinha água nos tanques. Um banho de 8 em 8 dias, com 2 canecos d'água. Só para... A minha avó falava que quando a filha dela era mocinha nova, a mais velha era casada, e as duas, a minha mãe e a tia Antônia era mocinha nova. Aí uma noite a madrinha e os filhos foram para a novena de Nossa Senhora do Bom Conselho. E a tia Antônia com sede, a Titonha com sede, e não tinha uma gota d'água para beber. Aí depois que terminou a novena, ela foi na casa de uma conhecida. Essa conhecida era madrasta da Inês do João Lúcio. Sabe quem é João Lúcio, né? Que foi prefeito. Era a madrasta dela. Era conhecida, bem conhecida da minha avó, da madrinha. A madrinha João me enfia na casa da Chiquinha, que eu esqueço o nome dele. Também nesse tempo o dono da casa já tinha morrido. Vamos na casa da Chiquinha, ver se eu tenho coragem de pedir um pouquinho d'água para você. Mas chegou lá, disse que a jarra que os que podiam compravam água da bananeira. O potinho lá, a jarra cobertinha e chega, era suada. E a madrinha foi lá, conversou com a Chiquinha e a Titonha, disse que as lágrimas descendo. E a madrinha não teve coragem de pedir um pouquinho d'água para ela. Quando foi-se embora, disse que a menina foi chorando o caminho todo, de sede. A madrinha, minha filha, chupa uma pedrinha de sal, que o sal daquele tempo era de pedra. Vê se passa a sede. Deus me livre, já estou me acabando de sede, vou começar a piorar. Um pouquinho de açúcar, não quero nada. Deitou-se na cama chorando. Quando foi de manhã, os filhos foram logo para a Mangabeira. Saíram da igreja, chegaram em casa, pegaram os potes, foram para a Mangabeira. De manhã chegaram com os potes cheios d'água. Mas a minha tia passou a noite sofrendo, com sede. A minha avó, muito vergonhosa, não teve coragem de pedir um pouquinho d'água à Chiquinha. Acho que se pedisse, ela dava. Para lavar roupa, se ajuntava um bocado de mulher e iam para a bananeira lavar roupa na bananeira. Ia um homem com o cavalo, levava os panos e ficava lá. Quando elas lavavam, vinha-se embora. O homem trazia, o cavalo trazia a roupa e a mulher vinha caminhando da bananeira até o Baixão. Mas isso não foi no meu tempo, não, nunca vi, não. No meu tempo, era quando os tanques secavam, o Zé Bernardino tinha uns poços lá nos currais de gado dele, lá nos baixinhos, que tinha água de minação. O pai e a mãe carregavam água de lá, botavam em casa. No meu tempo já foi melhor, mas no tempo da minha avó não tinha, não. Era só na Mangabeira e na bananeira, quando os tanques secavam. Tinha o açude do governo lá no Baixão, a Pirucaba. Quando faltava água mesmo, até roupa o povo lavava. Só que diz que o sabão não tinha sabão em pó, era em pé, diz que o sabão não espumava, não. Passava o sabão nos maços mesmo, o povo lavava. Quando ajuntava um bocado de mulher, fim de semana iam para a bananeira. Mas em casa lavavam os panos com água do açude. Era ferro de brasa. O Poço Frio era pertinho detrás das nossas casas lá do Baixão. Poço Frio. Porque eu não sei que era Poço Frio. Às vezes tempo de caju, agora que lá no Baixão também tinha cajueiro, mas às vezes a gente ia para lá
porque tinha uns pés de imbu, vê se achava imbu, que nem tinha. Aí nunca vi poço lá, não. Não, tinha um riacho entre o Poço Frio e a terra do pai, o terreno do pai, tinha um riachinho correndo, que quando o riacho estava cheio, a gente ia lavar roupa lá, que era detrás das nossas casas, no final da terra do pai. E logo pertinho era a estrada do Poço Frio. Mas logo aquele riachinho, quando passava o inverno, secava. Ficava só os tanques. Tinha o tanque da madrinha Orata, que era só de lavar roupa e dar água aos animais. Até o povo da rua ia com um cavalo para dar água. E tinha o tanque do Zé Alexandre, que era o tanque grande, era de beber. Água limpa, só de beber. Beber e tomar banho. Tinha raposa. Tinha raposa, de vez em quando estava pegando uma galinha das da mãe. As galinhas gritavam e a gente já sabia, era raposa. A mãe criava, a mãe sempre, só não para vender, só para o gasto da casa. Porco, a mãe era difícil ficar, quando vendia um porco já comprava outro. Boi, quem tinha era o meu tio, Zé Alexandre. Zé Alexandre tinha um gadinho, pouco também, mas tinha. Zé Alexandre, Tineném, os filhos dele. O Tineném, que era primo da minha mãe. O pai era o Nino Monteiro, vereador. Conheceu ele, morreu um tempo desse. Era o Tineném, tinha umas 2 vaquinhas, mas o nosso povo dos Eusébio não tinha, não. A gente fazia farinha na casa de farinha de Zé Alexandre, irmão do meu avô, na Avenida Norte. A nossa casa era na Avenida Norte. A gente brincava na frente das casas de roda quando era criança, a meninada, cantando e naquela roda e um no meio. Eu gostava dessas. Eu e meus primos, minhas primas, a gente cantava e um no meio. Aí, quando aquele pegava você ia para o meio e ficava, e o outro ia também para a roda. Era tão bom. Eu dizia que eu nunca queria casar, que eu nunca ia deixar de brincar de boneca. Que eu gostava de brincar de boneca, mas as minhas colegas, bonequinha de pano, e tinha umas bonequinhas bem leve, mas era bonitinha, mas era pequeninha, leve, que com o vento a gente assentava ela e com o vento ela caía. Era bem leve, a mãe chamava boneca de leite de mangaba, não sei o que era isso. Boneca de milho. Eu não gostava, não. Eu gostava das minhas bonecas. Era boneca de pano, mas eu não gostava muito. Eu gostava mais das minhas bonecas, que eu chamava calunga. Era essa bonequinha leve e demais, aquela bonequinha de barro que a mãe comprava para mim. Eu chamava calunga, calunguinha de barro. À noite de lua a gente brincava na frente das casas, brincava assim, de roda e só. De anel, brincava de anel, passando na mão de cada um. Deixava o anel que ninguém percebia. Aí, quando um pedia o anel, você não estava, dava um bolinho na mão. Ia pedir a outro. E até um acertar com quem estava com o anel. Quando começou logo passar o trem, e a gente ia meninada para lá, para ver quando passava. Ia nós, os meninos do Tim Miguel, os meninos do Tipedo, uma turma, do Timané Zebre, ele morava no Baixão, e um rebanho de meninos para ver. Tinha escola não, tinha escola no Cavaco, na Baixa Grande, no Canaã, a gente ia passeata na Baixa Grande, no Canaã, aqui na Canafista, a gente veio uma passeata aqui, a escola das Guaribas, se ajuntava tudo, foi a escola das Guaribas, outra vez essa turma para o Canaã, em passeata, tudo cantando a bandeira nacional na frente e os estudantes tudo cantando o hino nacional. E da escola mesmo, era do Cavaco, parece que o nome da escola era Marechal Deodoro da Fonseca. A dona Noêmia era a professora. Nossa, nem fale,
Eu passava a semana toda adulando a minha mãe para dia de sábado eu não ir para a escola, porque ler no instante eu aprendi, mas conta, olha, parece que a cabeça era tapada. Aí os outros, tanto e tanto, eu demorava, só se eu fosse pensar muito, eu demorava tanto e tanto. Ele pegava a palmatória, pá, nas mãos da pessoa, a palmatória pesava, que só parecia que era uma barra de ferro. Aí eu passava a semana toda adulando a minha mãe. Mãe, que todo dia de sábado ela ia para fundo. Na semana ela lavava pouco pano, dia de sábado lavava mais. Mãe, sábado deixa eu ficar em casa para a mãe lavar roupa. Deixo muito, você vai para a escola. Mãe, mas eu fico em casa, mãe. Eu faço as coisas tudo em casa. Deixa eu ficar. Não deixo de jeito nenhum. Vai pedir o seu pai. O pai, eu não chegava nem perto com essas conversas. Aí a mãe eu deixava eu ficar em casa dia de sábado. Eu saía da escola, chegava em casa, eu ia chorando ainda quase o caminho todo, do cavaco até o baixão, dos bolos que levava. Os meninos eram muito bons. A dona Noemi passava conta para mim no meu caderno. Meu Deus, olha, conta eu não gostava nem de pensar. Aí eu levava o caderno escondidinho, aí eu dava o Zé Alexandre. O Zé Alexandre era bonzinho, o Zé Alexandre do Coringa. Ele estudava comigo, as irmãs dele, ele era muito bom. Ele pegava o caderno, no instante fazia a minha conta, eu entregava a dona Noemi a continha certa. Em conta eu nunca apanhei. Agora as meninas, quando eu pedia, venha para cá, você não tem o que fazer. A gente, quem tem muita coisa para estudar, ainda vem pedir para lhe ajudar. Não ajudava não, as meninas. Até as irmãs do Zé Alexandre não ajudavam não. Agora o Zé Alexandre era bonzinho, ele ajudava, não dizia nada. No Euclides da Baixa Grande, o Euclides, o baixinho, aquele Euclides é filho de um primo do pai, que o Euclides é filho do Minganoro. Ele estudou comigo no cavaco. Tinha escola na Baixa Grande, mas ele era meio encrenqueirinho, encrencou com os meninos de lá, e acho que a professora ou tirou ele, sei que ele e a irmã dele, a Luzinete, foram estudar no cavaco, na hora do recreio. Brincar e comer o lanche que levava. Quem podia levava lanche, quem não podia ia só brincar. Todos iam de farda. Todos não, quem queria ia de roupa, mas eu ia mais de farda. Eles levavam o que queria, uns levavam amendoim, ou no tempo de milho levava milho assado, ou outros levavam até pão, na mochila eles levavam. Qualquer coisa. Ler eu aprendi rápido. Agora, escrever, meu filho, eu nunca aprendi a escrever, porque a minha letra era péssima, feia. A dona Noemi pediu um caderno de caligrafia, a letra dela é muito feia. Me pediu um caderno de caligrafia, o pai comprou, mas não tinha jeito, a minha letra é muito feia. E conta, eu só via com a tabuada nas mãos, era perdido. A gente tinha caderno de ponto, que chamava, aquela lição decorada. Eu aprendia, em caderno de ponto, lição de ponto. Eu nunca levei um bolo, nunca. Agora, em conta, meu Deus do céu. Conta eu era perdida. O Pedro Reis, ele, quando eu estava na escola, no derradeiro ano, quem foi no derradeiro dia, que chamava dia do exame, foi ele e o professor Manuel. O professor Manuel era família do meu pai. Era o professor Manuel. Poxa, eu dizia o neto de Zé Bernardino. Não sei o nome dele, não. Sei que ele já morreu. Foi ele e o Pedro Reis, no derradeiro dia de escola, para dar o resultado a gente. Sempre tinha desfile, que a gente chamava passeata. Passeata. Vai ter passeata no Sítio Fernandes. A gente ia, umas duas, a nossa da Baixa Grande, tudo foi para o Sítio Fernandes. Depois, umas duas vezes, a gente foi para o Canaã. Muitas, umas 3 escolas. O Cavaco, a Baixa Grande, a escola das Guaribas, não. Foi das Guaribas, a gente foi para o Canaã, umas 2 vezes.
Falava, mas não era mais no meu tempo, não. A mãe disse que quando mataram o Lampião, ela tinha ganhado há pouco tempo o meu irmão, o terceiro irmão meu, o terceiro filho dela, o Leonílio. O Leonílio estava com tantos dias de nascido, ela sabia os dias, eu nem sei, que passou um carro mostrando a cabeça do Lampião, o povo. Diz que o povo ia para frente da casa dele, viva quem matou o Lampião. Diz que o povo batia palma. Passava na estrada um carro parando na frente das casas com a cabeça do Lampião. No baixão, na frente das casas. Na Avenida Norte mesmo passaram. E em toda vez o carro passava, mostrando a cabeça do Lampião. Eu era nova nesse tempo. A mãe só tinha 3 filhos, eu era mais velha. O Lorival, Leonílio, ela tinha ganhado o Leonílio, estava com pouco dia de nascido. O terceiro filho da minha mãe. O meu povo que contava, que passou um carro e parando na frente de toda a casa, mostrando a cabeça do Lampião e dele viva quem matou. Aí que o povo batia palma, batendo. Quando eu era pequena, não ia para... Dificilmente eu ia na feira. Quem gostava de ir para a feira era a minha mãe. E eu ficava com um menino mais novo. A mãe gostava. Até quando nós chegamos aqui, a mãe não faltava o que vou na rua para comprar isso, ela inventava qualquer coisa para comprar para ir para a rua, para a feira. Lá tinha as primas dela, os parentais dela, tinha as casas. Na rua 30 tinha o irmão dela, na rua 30 também, bem de frente com a catedral, tinha os primos dela. Era muita gente que guardava a feira lá, ela via os parentes todos. Um dia ela dizia, eu vou para a feira para comprar embu. Era por esse tempo da Semana Santa, comprar embu. Vou na feira comprar uma vassoura, vou comprar uma bacia. A mãe não faltava motivo para ir para a feira. Caminhando, saía daqui caminhando, ia para a feira. Só mais para ver os parentes. A primeira vez que eu fui, não lembro não. Eu só lembro que na feira tinha... ali de frente o cemitério e no outro da igreja não tinha casa não, era muito pé de pau que o povo vendia. Eu lembro ainda dos pesos de carne pendurados nos pés de pau. A mulher vinha com panela, pote, jarra, tacho grande, lavar roupa, tudo debaixo daqueles pés de pau. Não tinha casa. Não tinha casa. Até mais na frente era o cemitério e desse lado de cá, que hoje é a Rua 30. Pegava de cá da Praça Bom Conselho, subia até muito longe. Festival do Cruzeiro, eu ainda fui umas 2 vezes. Só coisa da igreja. Missa campal, o padre falando e todo mundo ali na frente da igrejinha pequena. Da igreja grande de São José nunca fui não. A igreja pequena, a primeira igreja de São José. As pastorias a gente gostava, mas aí, enquanto eu era solteira, eu ia aos pastorios. Depois casei, fui criar os filhos, não fui mais não, do azul. Antes dos pastorios, eu não gostava do vermelho. Quando a minha mãe comprava um vestido para mim, ela nem sabia que era vermelho, que chegava em casa. Eu chorava. Eu não gostava de cor verde, hoje eu gosto, mas eu não gostava. Mas o meu partido era o azul. Zé de Sá tinha até o pastorio dele. Eu não conhecia ele, não. Ele era radialista, o Zé de Sá. Era tempo de festa, usar bombeiro na frente, nas portas, mais dos dias, pedindo leilão. Era esmola para o santo. O povo dava galinha, dava ovos, quem tinha dinheiro dava dinheiro, era para o santo. Guerreiro tinha. Guerreiro a gente ia reparar os guerreiros. Guerreiro era na frente das casas. Se reunia um bocado de gente, pagava, todos davam um pedacinho de dinheiro para pagar o guerreiro para dançar numa casa. Aí enchia a frente da casa, o terreirão, a frente da casa de banco,
para o povo sentar, e o guerreiro chegava e dançava no meio. A gente achava bonito. Também nesse tempo não tinha televisão, ninguém tinha rádio, não tinha nada. Era só, e quando tinha guerreiro era bonito, a gente ia assistir. Vinha gente da Baixa Grande num canto de outro para assistir. Tinha o Mateus, a mãe não gostava, a mãe tinha medo. Quando a mãe fechava as portas da frente com medo do Mateus. Era dançar e cantar. Eu não sei, ela tinha medo. Ela tinha medo dela estar só, mais a gente, sem o pai estar em casa, e chegar um Mateus e um palhaço na porta, aquelas caras pintadas na porta, pedindo coisa. Ela tinha medo, as portas eram fechadas. Era. Quando o pai estava em casa, abria as portas, o pai levava, chegavam bem cedo pedindo comida, a mãe fazia um prato, o pai ia levar para eles botavam nas vasilhas deles para levar para as famílias. Pedindo a mãe assava bacalhau e cuscuz, e o pai levava para eles. Vinha das matas. A Praça Marques, eu lembro, tinha duas casas bem grandes, pegadas uma com a outra, que eram duas casas de barro, duas meia-água grandes de barro, coberta, tapada com barro. O nome de um era Seba, era Sebastião, era conhecido por Seba, o outro eu não lembro. Era na Praça Marques, eram as duas casas que tinha, eram essas duas. Era Gabino Besouro, depois da morte do Dr. Marques, foi que ficou a Praça Marques. Eu só fui ao cinema uma vez. O meu irmão era noivo, Leonílio, e queria ir para o cinema, mas a noiva, mas naqueles tempos o noivo não andava só, aí me levou. Era um filme religioso que ia passar de Marcelino, Pão e Vinho. Aí eu fui a esse cinema com eles. Era o Trianon, era o cinema da Praça Marques. Essa fonte, né, era na Praça Marques. Agora eu estou lembrando. Tinha carro, mas era poucos. O Mané Ferreira do Baixão, tinha um carro, um caminhão. Eu só lembro do carro do Mané Ferreira, que passava na frente da nossa casa. Agora, carro de boi, meu filho, enganchava nas estradas. Dia de sábado, tempo de botar estrume nas terras. A mãe, hoje é à noite, eu não dormi de noite, porque era carro a noite toda e fazia barulho, e o menino mais novo chorava muito de noite. Era dia de sábado, era o dia que a mãe não gostava, sábado e domingo, para amanhecer segunda. Modo os carros de boi, não parava, que vinha com o estrume do Baixão, do sertão, para vender ao povo. Vender os donos dos currais de fumo. O povo comprava os carros de boi, comprava uma carrada de estrume para botar nas terras. Era, vinha do sertão. Era, em latim. Era, primeiro era. Até as primeiras confissão que eu fiz, quando o padre ia dar a comunhão, ele dizia, Agnus Dei. Eu não sei o que era, amém, acho que a gente dizia amém. Era só amém. Agnus Dei. Falava assim, umas coisas mais diferentes. De costa para a gente. Porque tinha o altar, ele tinha que ficar ali, ele ficava de costa para o povo. Falava mais, o Pai Nosso era Padre Nosso, Padre Nosso que está no céu. Era, mas quando veio tudo direitinho, do nosso jeito, foi quando o meu Remi nasceu. Mas os primeiros meninos, tudo meu, as missas ainda era assim. Era, em latim. Pai do Padre Zé Neto, irmão do meu pai, Manuel Eusébio. E a tia Joana, mãe dele, prima da minha mãe. Procissão Nossa Senhora do Bom Conselho, procissão de São José, procissão do Senhor Morto, na Semana Santa. E a gente gostava de ir para a procissão. Era na cidade. Era mais na rua, na Praça Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu sei que onde ia a procissão, a gente acompanhava. A igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, a primeira, que hoje é a igreja do Santíssimo, era a matriz da cidade, Nossa Senhora do Bom Conselho.
Aí que depois foi feita a concatedral, aí a igreja Nossa Senhora do Bom Conselho ficou, é a igreja do Santíssimo, que é aberta noite e dia. Na igrejinha de São Sebastião, ali só tinha missa, acho que era em Natal, que o padre Epitácio celebrava a missa campal na frente daquela igreja. Eu sei que eu ia à missa campal ali, mas eu acho que era missa de Natal, era uma missa festiva, e era de Natal, que era campal. Aquela praça ficava cheia de gente, muita gente. E o padre Epitácio celebrava a missa campal, no cemitério, que hoje é a concatedral. Ali era o cemitério, meus antepassados foram sepultados tudo ali. Eu ainda fui uns 2 enterros ali. O primeiro enterro que eu fui foi do meu primo, morreu novinho. Aí quando eu vi botar terra na covinha dele, eu fui para a porta do cemitério chorar. Chorei tanto, com pena, porque estavam botando terra em cima dele. Aí depois outra prima minha morreu, já grande. Eu também fui para o enterro. A irmã da minha mãe morreu, se enterrou lá. Depois o marido dela foi lá. E os antepassados era tudo lá. Mas o meu povo tudo ia de caixão. Se enterrava de caixão, o povo ia tudo de caixão. Era na mão. Pegava no caixão a família e levava até o cemitério. Eu ainda vi um enterro de rede, uma mulher lá no Baixão. Morreu, não era... Ela morava, nem sei aonde, sei que ela morreu na casa das filhas dela e o enterro foi bem cedinho. E eu fiquei olhando pelas brechas da porta e foi de rede. Eu não sei o nome dessa mulher, eu sei as filhas dela, que era a Santa do João Camilo, a Antônia do Zé Inácio, a Elvira do Zé Lúcio, chamava Zé Lúcia, que a mãe dele chamava Lúcia, do Zé Lúcia. Essas 3 irmãs eram as filhas dessa mulher que foi de rede, se enterrar de rede. Ela lavava a rede e guardava para outro. Quando nós chegamos aqui, eu fui lavar a roupa no Riacho Seco, um tanque que tinha no Riacho Seco, e uma mulher do sítio Bom Jardim, daquele mundo, estava lavando roupa, uma rede branca, e eu fiquei pensando que aquela rede era rede de enterrar gente, porque era uma rede branca, toda branca, não tinha, toda branca. Ela lavou essa rede, estendeu, onde ela estendeu, não estendia nem perto os meus panos. O povo rezava o texto em casa, a tia Rosa do Tipedo gostava de rezar o texto, a gente ia para lá com ela. A Tijuana, mãe do padre Zé Neto, também gostava de rezar o terço. Eu ia para essas casas, rezava mais elas. O terço Nossa Senhora, terço mariano. Frei Damião, quando veio, nós já morava aqui. Eu ainda fui uma santa missão dele, uma ou foi 2. Mas a gente nunca teve apego, assim, tinha gente aqui que chamava de meu padrinho. Vai passar à frente das nossas casas. E a gente deitado de noite, escutava o povo conversando. Olha, ele é santo mesmo, ele é o meu padre, dizia que ele era o padre Cício. Ele é o meu padrinho Cício, olha. O meu padrinho Cício é aquele bem velhinho, e tem um novo. E eles achavam que o padre Cício era um Deus. Um Deus chamava meu padrinho Cício, meu padrinho Damião, acho que era padrinho Damião, mas nós nunca tivemos isso não. Não, nunca fui não. Nem a gente nunca chamamos padrinho Cício não. Tanto santo que tem, o padre Cício era um padre de tão longe e nunca foi nosso padrinho não. Eu sou mais devota de São José. É um santo que eu não sei. É os pais de Jesus, adotivo, mas foi um bom pai. Aí eu gosto muito de São José. Era só o povo votar. Cada um tinha seus partidos. O pai, esse povo do pai votava, como era o nome? Era a Arena. Era a Arena e era o partido da gente. A Arena, que eu não sei o que é isso. E o outro era não sei o que,
PMDB, era coisa assim, sei que tinha B. Tinha o povo do Luiz Pereira e o povo do Valdomiro Barbosa. Depois vinha outros. Quando nós estávamos no Baixão, o prefeito foi o Luiz Pereira, o final Luiz Pereira, pai do Claudenor. O Tentão e o Anjo e o povo dele tudo voltava com o Luiz Pereira, eles pediram uma escola, aí ele começou a fazer um grupo que até os trabalhadores se arranchavam na nossa casa, que a nossa casa não era inteira, era a casa, mas o pai da cozinha para frente puxou um pedaço, só cobriu de teia e os esteios e ficou aberto, não tapou, porque era para aumentar a casa, para fazer mais quarto na casa. E aí os trabalhadores do grupo se arranchavam tudo lá em casa, nessa parte que era aberto. Tem um monte de madeira lá perto, e eles cozinhavam, uns 3 dormiam lá em rede, fazendo o grupo do Baixão. Nós íamos para cá, ficou em construção. E eu não sei se esse grupo depois era na frente da nossa casa, na frente, nos terrenos do Tentão e o Anjo, pertinho da casa do Tentão e o Anjo. A gente morava na Avenida Norte e tinha a estrada, nesse tempo era a estrada que ia assim para a rua, morava o Zé Alexandre, o povo do Zé Alexandre. O Zé Alexandre, Neném, o Mané José, tudo morava nessa rua. Mais na frente, mais perto da rua, era o finado Lúcio, uma cunhada dele também morava perto dele. Mas um bocado de gente botaram com o Luiz Pereira. A dona Afra, eu ainda vi ela, eu vi. Eu nunca conheci não, era do meu tempo, foi prefeito, candidato a prefeito ele e Valdomiro Barbosa. Mas o nosso povo tudo votaram, foi no Valdomiro, só que o Valdomiro perdeu. O Claudenor, uma vez eles foram passeio na casa de Tentão e o Anjo, e foi o Claudenor, o Cláudio, tudo para detrás das nossas casas, que tinham um sítio na mangueira, eles brincando lá debaixo das mangueiras. Eles pequenos, o Claudenor e um irmãozinho dele, que foram passar o dia na casa de Tentão e o Anjo. O pai vendeu lá, o terreno lá, a terra de chão, de Baxi, que era mais, e a casa, e comprou aqui. Aqui era tão esquisito quando a gente veio, tinha a Nova Esperança, tinha os currais de fumo. Quando a gente entrava logo para vir para cá, chamava que era os currais de fumo do Leocádio. Era muita terra em curral de fumo, mas quando passava, chegava na Nova Esperança, que era só mata de um lado e do outro. A gente passava na sombra do mato, até chegar aqui perto. Aqui é que tinha 2 casas, lá mais na frente tinha 2 casas, o sogro e o genro que moravam nessas casas, e aqui o pai fez a nossa casa, e lá embaixo um primo da minha mãe fez outra também. Aí eu lembro dessas 4 casas que tinha aqui. Eu não sei, eu sei que o dono da luz era o Valdomiro Barbosa. Era depois, até as primeiras luzes daqui, ainda era dele. Ele era o poste de madeira, o finado Mané Lúcio chamou ele para botar luz na fazenda dele, e o pai também botou lá em cima o Nércio da Canafista, também botou luz na morada dele, mas era do Valdomiro. Lá embaixo, lá no sítio novo de lá, o povo chamava Barrocão, lá tinha umas 2 casas e uma casa de farinha, e era só mata. Aqui, o nome daqui, eu não sei não, na terra que o pai comprou, tinha o nome de Santa Cruz, Sítio Santa Cruz, mas nós achávamos feio esse nome. Num sequeiro que tinha do seu Lúcio, da Canafista, tinha um sequeirinho mais para lá, aí nos esteios tinha os papéis de higiene, aqueles guardas de higiene. E Riacho Seco, tinha o nome de Riacho Seco, mas Riacho Seco era mais para lá. E nós sei que lá, mais para lá era Sítio Novo, aí nós ficamos chamando aqui Sítio Novo. Depois, no final do Mané Lúcio comprou aqui um terreno,
terreno grande aqui, tinha a fazenda dele, ele também só chamava Sítio Novo, Sítio Novo. E pro Sítio Novo ficou. Quando eu vim para cá, 13 anos completo, já completei 14 aqui. A gente ia visitar os parentes, os avós, os tios, a minha avó, a mãe do meu pai ficou morando lá até morrer. A mãe da minha mãe veio morar aqui com o Saturnino, ainda com nós no Baixão. O tio Manoel fez uma casa para ela, uma casinha para ela que era só, e ela vendeu a casa dela, o cunhado, o Tizé Alexandre, e veio para cá. Quando nós viemos, ela já morava aí. Eu não sei, a minha mãe chorava muito, mas nós tínhamos alegria, nunca se mudemos. Aonde nascemos, lá fiquemos. Nós tínhamos a alegria de se mudar, eu e meus irmãos. Mas a mãe, nossa, a mãe chorou para vir para cá. Ela veio esperando a filha mais nova dela, já nasceu aqui, a Margarida. A gente só gostava, não tinha um pé de fruta, não tinha nada, mas a gente nem se importava. A casa era uma casa grande, a casa do pai. Era uma casa de tijolo e era uma casa grande, mas foi derrubada a casa. Depois que morreu ele e a mãe, aí a casa ficou, a Salete foi quem ganhou a casa do pai. Aí depois ela desmanchou para fazer, sei lá como foi. Sei que foi derrubada a casa dele. Era de pé, a gente ia para a missa, de pé. Na Canaficha tinha missa, mas era de mês em mês, que não tinha padre para estar celebrando missa. De mês em mês tinha uma missa na Canaficha, a gente ia. E demais, quando ia para a missa, era na missa mesmo, lá em Arapiraca. A gente ia caminhando e vinha. Qualquer coisa o povo morria. O nosso povo não tinha isso, não. Eu nasci, me criei, meus parentes, tudo lá. Eu nunca vi falar na minha vida em mal olhado. Agora, quando cheguei aqui, aí só se via um menino, ninguém podia dizer que era bonito, que se adoecesse, foi fulano que botou o iado, era o iado. Está doente do iado, está doente do iado, nas rezadeiras para rezar. Por aqui, mas no Baixão, não. Eu nunca vi essa doença lá, ninguém conhecia, não. E o povo criava os filhos. Tudo pobre, mas todos criavam os filhos. Minha mãe teve 8, criou todos os 8. Tia Rosa, tia Antônio e o Anjo, teve acho que 13, criou todos os 13. E a mãe uma irmã da minha mãe, teve 12. A mãe dizia isso, que ela criou aqueles filhos numa pobreza que fazia dó. A mãe dos Saturninos. Sabe quem é o Saturnino? Adalberto Saturnino, esse povo. Mas teve 12, criou todos os 12. Mas ninguém nunca viu falar em mal olhado, não. Não tinha, não. Tinha mais casa no Baixão, que a gente chamava o Baixão de Baixo, que chamava o Baixão dos Leão, que era mais embaixo, o nosso Baixão mais para cá, era só Baixão. Lá o Baixão dos Leão. A gente chamava o Baixão de Baixo, que no nosso tempo não era supermercado, não, era bodega, no João Lúcio, no Cavaco. O que faltasse o açúcar, ia comprar lá no João Lúcio, faltasse qualquer coisa da cozinha. Fazia a feira de 8 em 8 dias, mas se faltasse coisa na semana, ia para a bodega do João Lúcio. Uma bodegona bem surtida do João Lúcio. Tinha o Dioclésio Júlio, depois dele, para lá da escola, que tinha uma bodeguinha fraca, mas a bodega forte era do João Lúcio, tinha de tudo. Esse aeroporto está com pouco tempo, era só burrar de fumo. O pequenininho que foi feito primeiro foi nas terras do povo do seu Zé Nunes, da Boa Vista. Compraram um pedaço de terra a ele e fizeram o aeroporto bem pequenininho. Aí depois daí um tempo, o Severino Leão era prefeito, aí falou com o pai que tinha de fazer um aeroporto grande, e não sei o quê, precisava o pai vender as terras a ele, e o pai, a nossa terra, o pai tinha feito casa lá no meio da roça, da terra, para botar morador, tinha umas 3 ou 4 casas. Umas casas até boas, tudo de tijolo, as casas.
tinha aquelas privadas de quintal, detrás das casas, um galpão bem grande que o pai fez para botar fumo. E o resto da terra, tudo coberta de mandioca, as mandioca já grande, já tinha mandioca grande, já de fazer farinha. Aí o pai vendeu com tudo a ele. Ele conversou, mas o pai se iludiu e vendeu. O Severino da Bananeira, eu conheci ele aqui, morando aqui. Ele vinha para aqui, tempo de eleição, atrás de voto do povo. Eu vi a gente instalando fumo de noite e ele entrava para dentro de casa e ficava conversando mais a gente. Tirar o talo da folha do fumo, deixar só um pedacinho para fazer o molho, para juntar, fazer o molho. A gente instalava para poder ajuntar. Cantava muito. Era tantas, eu não sei. Cantava, tirava verso, tirava muito verso. Os meus olhos, os teus olhos, nenhuma culpa tiveram. Os meus porque te olharam, os teus porque me quiseram. Isso era um verso, com a cantiga, depois cantava. E assim eram muitos versos. O pai plantava pouquinho fumo, porque ele não tinha terra de chão para plantar fumo. Só tinha 3 tarefas. Tinha Antônio Anjo, tinha muita terra. Tinha no Baixão, tinha no Cavaco. Esse tinha muita terra, esse podia. José Alexandre também tinha terra no Baixão e tinha terra no Breu. Tinha um terreno no Breu. O José Alexandre também tinha muita terra, irmão do meu avô. Plantar milho, plantar feijão, plantar maniva de mandioca, macaxeira. O pai quase não vendia, não. A nossa roça era pequena, era só mais... Quando vendia um saco de feijão, eu não sei, às vezes acho que o pai levava para a rua, numa carroça de mão e vendia no armazém. O pai só nunca vendeu nada na feira, ele vendia no armazém. E quando tinha farinha para vender, o povo vinha comprar em casa. Mas eu nem conhecia quem comprava. Eu conheci depois de moça, e ele já bem mais velho que eu. A gente se conheceu assim. Eu já conhecia ele, só que ele passava na frente da casa, eu sabia o nome dele, mas nem conversa com ele nunca tive. Aí depois a gente estava numa casa de farinha, e ele chegou lá, e pegou a conversar mais o pai, e depois deu para andar lá em casa, e sei que a gente ficou noivo e também só foi o único namorado e noivo que eu arrumei foi ele. Com ele casei. Mauro, ele tinha um nome tão feio. Ele era esse povo bem atrasado. Ele não era registrado. Aí ele dizia o nome dele era Mauro Francisco de Farias. Depois chegou um político lá, ele já era noivo. Ele e o irmão dele, que era 2 famílias, a família mais nova e ele dos mais velhos, para registrar eles, para eles votar nele, o seu Domingos Vital, não sei de onde ele é, acho da Canafista. Aí o seu Domingo registrou eles, Mauro Francisco, José Francisco, não, Francisco não, Mauro Lulu, que seu pai é conhecido por Lulu, tem que ter o nome do pai. Aí esse político, eu fiquei com uma raiva desse político, quase que eu terminava o casamento. Ele chegou lá em casa, aí mostrou o registro, Mauro Lulu de Farias. Me deu uma raiva desse nome de Lulu, que eu quase terminava. Aí, mas o seu Domingo Vital disse que tinha que ser esse nome. Mas para que você aceitou? Esse Lulu não é nome de gente, não é nome de cachorro. Eu falei para ele. Eu fiquei com muita raiva. Ele ficou com esse nome de Lulu. Ele e o irmão dele. Mauro Lulu, José Lulu. Quando eu comecei a conhecer ele, eu tinha 17 anos. Quando casemos, eu já tinha quase 19. Ele era mais velho que eu, 12 anos. Na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, no casamento. Foi o padre Epitácio Rodrigues. Foi o padre que celebrou o meu casamento. Um padre que eu queria muito bem. Foi quem me batizou. Eu me batizei com 10 dias de nascida, porque foi a missa de posse dele. Eu não sei falar, diga assim, dele ficar em Arapiraca, na igreja daqui do Bom Conselho, que não tinha.
vinha padre de fora para aqui celebrar a missa, a mãe falava. Mas o padre Epitácio veio para ser o pároco de Arapiraca, daqui, da igreja. E eu tinha 10 dias de nascida e meus padrinhos me levaram para me batizar. E foi com ele que eu me confessei, fiz a primeira comunhão e só me confessava com ele. E tudo com ele, tudo com ele. E foi quem celebrou o meu casamento. Vinha outros padres para ajudar ele, acho que primo dele, o padre Luiz, e o padre Zé, depois veio o padre Zé Santana, mas o meu padre que eu queria bem era o padre Epitácio. O meu vestido, quem fez foi a dona Maria Nobre, mulher do André Leão. O André Leão, primo do meu pai, morava na cidade. Ela fez um vestido bem bonito, ia casar também uma filha dela, no mesmo dia que eu casei. Mas só que não foi na mesma hora, eu casei às 3 horas da tarde. Ela não sei em que horário, mas foi no mesmo dia. Ela fez o meu vestido do jeito, mandou a mãe comprar o pano do mesmo tecido da filha dela e fez do mesmo modelo. Um vestido tinha uma rosa assim, só essa rosa, essa flor, a mãe pagou 50, não sei o que, cruzeiro. Para botar no meu, foi um vestido muito bonito, o meu vestido. O povo disse que eu fiquei uma noiva parecida com Nossa Senhora de Fátima, mas não teve retrato, não teve. Um buquê de flor na mão. Foi muito bonito meus trajes de casamento. Teve festa de comida, as festas do meu pai eram de comida, mas o meu pai, meu filho, era meio broco, comprou tanta carne de porco, de gado, comprou peru. Olha, muita carne ele comprou, matou um carneiro, tudo para a festa do casamento da Guiomar. Mas cadê? Não chamou ninguém. Chamou, não sei quem ele chamou. A gente esperava muita gente, nós nem sabíamos que ele não tinha chamado. A mãe que andou chamando um bocado de gente e eu. Mas um bocado de gente que nós chamamos nem vieram, porque o pai não chamou. Aí, ó, não veio pouca gente. Os saturninos vieram, o povo do Baixão, meu povo vieram, mas pouquíssima gente. Pensava que ia ter muita gente. Não teve, porque o pai não convidou. Depois ele soube que o povo não foi, que ele não chamou. Na verdade, e para o povo vir para minha casa, precisava eu chamar. Todo mundo sabia que a Guiomar ia casar. Precisava eu estar chamando, não. O pai era meio broco. Pertinho da minha mãe. A nossa casa era aqui. Não era nessa não, mas para lá, perto da casa da mãe. Eu morei um bocado de tempo. Depois foi que a gente saiu de pertinho da mãe e vinha morar mais longe, mas sempre perto da mãe. Nasceu 15, mas vivo só foi 14. Os homens, Josias, Josival, Genádio, José, Severino, Silvio, Remi e Luciano, das mulheres. Maria Gorete, Maria Solange, Maria Verônica, Jane Lúcia, Ivone, Rita de Cássia. A Alessia foi uma netinha que eu criei, da Gorete. A Gorete foi para São Paulo, uma moça, casou lá e eu fui para lá ficar com os meninos para ela ganhar a Alessia. Quando eu vim, eu trouxe ela, para depois eles virem buscar. Quando eu fiquei com ela, eu fiquei com ela de verdade e quem criou ela foi eu e é minha. Para mim, ela é minha. É a Alessia, é a minha menina mais nova. A primeira que nasceu no hospital foi a Jane Lúcia, foi a 11ª. Eu tive 10 em casa e a Jane Lúcia foi no hospital. Aí depois da Jane, nasceu a Ivone, a Rita de Cássia, nasceram no hospital. Mas aí depois da Rita de Cássia, eu pensei que eu ia morrer lá, quando ela foi para ela nascer. Aí eu disse, se eu tiver outro, eu não quero mais vir para cá. Porque se eu morrer em casa, eu morro perto do meu povo. Aí o Luciano nasceu em casa. Eu tive 3 no hospital, 4 com o derradeiro. O derradeiro nasceu lá. A parteira, a primeira era uma neném, morava perto ali para a banda, na entrada das Batingas. Era a dona Neném, a gente chamava de comadre Neném.
Mas depois foi a comadre Teonília, uma mulher da canafista, Teonília. Aí do Luciano foi a dona Ritinha, Ritinha enfermeira do posto da canafista. Ela veio quando foi para o Luciano nascer. Foi o derradeiro. Depois do Luciano, eu bem velha, que eu nem pensava mais em ter filho, engravidei desse menino que nasceu morto no hospital. Aí eu fui para o hospital regional. Meu filho, eu não sei, que eu me criei, foi assim, na ignorância, gente pobre, não tem civilidade com nada, nem com comida, nem com nada. Comia o que vinha, as coisas da roça, fruta, toda fruta, e trabalhando na roça, levando sol, levando chuva, e foi assim que eu me criei. Me casei com um muito pobre, não tinha terra, enfrentei, foi pobreza. Ele trabalhando de alugado, o povo, ele trabalhava tanto que a mão dele era um calo só, aquela mão dura da enxada. No inverno, no verão ele trabalhava de olaria, fazendo barro de teia e batendo a teia. O trabalho dele, a mão dele era cheia de calo. Adoeceu de câncer, num lugar que eu não sei nem chamar, é pâncreas. Eu digo assim, vocês sabem, ele adoeceu. Doente, mas trabalhando, aí desmaia, sentindo umas dores diferentes. Aí no trabalho a dor veio muito forte, ele desmaiou, um colega de trabalho levou ele para o hospital. Aí exame, aí que descobriram um tumor no pâncreas. Mas depois acabou os barros de olaria, acabou tudo, ele ficou trabalhando de vigilante, que foi nesse trabalho que mataram ele. Mataram ele para tomar o revólver dele. Na Ciléu. Ele trabalhava na Ciléu. Foi em setembro, 21 de setembro de 90. Eu acho que agora em setembro fez 35 anos, né? Morreu com 63. Pelo amor de Deus, eu já fiquei velha. Nem que eu tivesse ficado nova, Deus me defenda. Eu fiquei com meus filhos. Nem que eu tivesse ficado nova, eu não queria saber de dar um pai. Eu arrumava marido, mas pai para os meus filhos não dava não. Deus me livrou, nem em pensamento. Eu não sabia, eu fiz a conta, mas os meninos eu tenho, ou é 43 ou é 46. Parece que é 43 netos e acho que bisneto é só 30, ou é 36 ou é 23. É 23, é 43 de um, parece 26 de outro, nem sei mais. Eu como é tudo. Eu só não como o que mais eu gosto. Não, o que mais não. Mas que eu gostava muito era de camarão. Há muito tempo que eu não como, porque com medo de comer da minha idade e porque eu também tenho muita coisa, né? A minha cabeça é toda meio adoidada, cheia de doença. Eu tenho labirintite, está com toda a vida que eu adoeci de labirintite e Madipaxo. A mão tremendo, mas fiz consulta, eu tomo remédio controlado. Não tremo muito não, mas eu tenho essa doença, que o doutor disse que eu nunca vou deixar, só deixo de tomar esse remédio, eu tomo Prolopa, só quando morrer, enquanto for vivo é para tomar. 88 anos completo, já vou nos 89. No mês de junho, dia 12 de junho, se eu ainda for vivo e quero ser, vou fazer 90. Como é? 89. Todos, mas moram longe. 5 filhos em São Paulo. Tenho uma em Craíbas. A Ivone é professora, não passou aqui, ela morava aqui, ali no Alphaville. Aí foi trabalhar em Craíba, lá comprou casa e mora lá. Essa Rita de Cássia, que sempre vive aqui comigo, mora na Boa Vista. Um filho, Josi, mora na Boa Vista.
e todos moram longe, só mora aqui perto a Salete e a Júlia e 2 netos meus. Esse está morando comigo. É um filho meu, o Severino. Eu tenho dois gêmeos. Um mora em Teotônio Vilela, dormiu. Ele estava aqui ontem, hoje ele foi-se embora. Foi o Ricardo Nezinho que me falou que ele vinha gente no dia, não sei que dia que eu esqueci, e no dia 27 ele vinha. Foi um rapaz que veio aqui, que eu tinha vontade de operar dos olhos, porque eu meio curta, não sou cega mesmo, mas enxergo pouco. Aí para andar, acho que é moda da idade, mas não sei, a vista curta, escura também prejudica mais. Eu tinha vontade de operar. Aí veio um conhecido meu aqui, aí só tem um político muito bom, meu conhecido, que ele está dando cirurgia de olho, o povo. E eu vou levar a senhora para fazer uma consulta. Aí ele me levou, eu e a minha menina que anda comigo. Aí a gente fez uma consulta. Aí ela disse, olha, para levar ela na casa do Ricardo Nezinho. Ricardo Nezinho eu já conhecia, eu já tinha visto ele uma vez aqui. E fiquei querendo bem a ele muito, que foi ele quem deu água para nós. Foi o Ricardo Nezinho. Aí eu disse, oxe, e aí, você conhece o Ricardo Nezinho? Ele disse, muito. Ele disse, o Ricardo Nezinho é muito bom. Eu disse, é um político muito, muito bom. Aí marcou o dia para eu ir para lá, para a casa dele. Aí quando eu fui, conversei com ele. Aí ele andou fazendo umas perguntas, perguntou onde eu morava, onde eu nasci. Eu nasci no Baixão. Aí ele conversou, foi muito mais eu, e disse que vinha aqui. Aí agora você já veio ontem, veio um rapaz aqui e hoje veio vocês. Gostei muito. Eu não escuto, mas barelar é comigo mesmo. Eu gosto de conversar. Gostei muito. Gostei. Acho que quem mais viveu na minha família, está vivendo, é eu. Que muito obrigado e que Deus abençoe vocês e dê tudo de bom a vocês. A riqueza que eu peço para vocês é muita saúde, porque, meu filho, é a nossa maior riqueza, é saúde. Quando a gente pede, eu nunca tive riqueza de nada, nem de terra, nem de nada. A riqueza que Deus me deu é aquela riqueza que cobre todas as riquezas que é a minha família, os meus filhos, as minhas filhas, os meus filhos, minha nora, genro. A minha família, para mim, são todos bons. Tchau, família. Tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe vocês. São boas pessoas. Gostei muito da palestra de vocês. Foi uma visita abençoada. Tchau.